Convidar o Taqueu aqui à frente, Dr. Sérgio Taqueu. Talvez você já tenha visto ele vai dizer aonde, mas o Taqueu é o fundador da Odonto Brasil, mas eu não o conheci ali, eu conheci ele na montanha, servindo como legendários, e você vai fazendo amizade, vai conversando, e a gente não sabe quem é que está do outro lado, né? A gente vai conversando, daí depois eu fui descobrir todas as histórias, o Taqueu contando o testemunho dele de conversão, como Deus falou, como Deus agiu com a empresa. Aí um dia estou eu ali na Getúlio Vargas, quando está chegando no Atlético ali, daí tem um outdoor, aí ele lá, todo pancoso, lá no outdoor, eu olhei, meu amigo, fiquei todo... Daí já falei para os meus filhos, eu conheço ele, muito legal. Gente, vamos orar pelo Taqueu. O Taqueu vai se apresentar melhor agora, né, mas é um homem de Deus, e isso a gente tem visto algo muito legal na vida dele, assim, um homem de Deus, com uma simplicidade muito grande, mas com um compromisso profundo com o Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus na vida dele, do Taqueu? Pai amado, eu quero agradecer, Deus, agradecer porque o Taqueu pôde estar conosco hoje, agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem usado ele em tantos momentos, ali nos legendários, no trabalho dele, ali no Barigui, ó Deus, com o projeto Paz nas Casas, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o teu filho, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, derramando da tua graça, da tua misericórdia, e que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa falar com ele mais uma vez, e através dele, ó Deus, falar conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Obrigado, Nildo. Obrigado, pastor Ilquias. Obrigado pela recepção aí, homens da Primeira Igreja Batista Lindóia. Estão de parabéns. A equipe toda aí se esforçaram um monte para servir esse jantar para a gente maravilhoso uma segunda-feira, depois de... Acredito que muitos estavam voltando aí do trabalho, e antes de ficar ouvindo as histórias deste japonês aqui, poder comer bem do jeito que vocês comeram, comer uma sobremesa gostosa, como esse pudim aí, realmente é uma oportunidade muito, muito bacana. E o que é isso? Nildo, não é à toa que o pessoal tem voltado toda segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês aqui, né? Quem daqui já veio mais de uma vez nesse encontro de homens aqui? Opa! Então realmente é bom. Quem está vindo pela primeira vez já levantaram a mão, né? Ok, eu também. Espero que vocês voltem mais vezes. Espero que vocês lembrem de mim também, nas próximas vezes, para estar aqui. Mas eu vim aqui para falar com vocês sobre uma mensagem específica. E o título dela é Cego Surdo e os Planos Absurdos. Dizem que japonês tem olho pequeno, né? Não enxerga direito. E a minha história, ela começa realmente dessa forma. Deus atuou na minha vida de forma sobrenatural, sempre de forma muito especial. Eu chamo de que os planos de Deus na minha vida sempre foi pelo caminho menos provável. Os planos absurdos realmente têm acontecido dia após dia na minha vida, e é isso que eu queria dividir com vocês. Mas antes de eu começar, eu queria conhecer um pouquinho melhor vocês, e a gente veio aqui nessa igreja, não foi apenas para jantar e se relacionar, mas principalmente para honrar e glorificar o nosso Deus. Pelo menos foi para isso que eu vim, e eu acredito que a grande maioria daqui veio para a mesma coisa. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês, e conforme eu for perguntando, eu vou pedir a gentileza, tá, que você levante o braço, como um sinal de que ok, eu me encaixo nessa situação, e, de forma organizada, a gente dê um glória a Deus em unidade. Quem daqui é casado, levante a mão, e no 3, diga glória a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Quem daqui tem a sua profissão, sem a sua profissão, ou até mesmo é empresário, levante a sua mão. Que está empregado, que está ativo. Benção, a grande maioria aqui. Então, 1, 2, 3. Glória a Deus. Terceira pergunta. Quem daqui tem filhos e netos? Levante a mão. Olha aí, a grande maioria também. A grande maioria. Então, 1, 2, 3. Glória a Deus. Benção, benção. Gente,
Eu fiz essas perguntas para vocês e pedi essa gentileza de levantar o braço e dar a glória a Deus. Não foi só apenas para honrar e glorificar o nome do Senhor, mas primeiro porque aqui não tem nenhum cego. Eu acho que a grande maioria observou que todo mundo levantou a mão. E todo mundo ouviu glória a Deus aqui. Ou tem algum deficiente auditivo, está sendo transmitido, talvez a pessoa não está entendendo, né? Mas aqui não tem. Benção. Então, parto do princípio que cego e surdo não temos nessa audiência. Então, agora eu vou medir, tá, onde que nós podemos melhorar. Esse encontro de homens aqui me veio com a proposta de ajudá-los e também me ajudar a trazer algum benefício, além da gente encher o bucho. Então, a minha pergunta é, quem daqui é casado e gostaria de melhorar a sua vida conjugal? Dar mais risada com a sua esposa, ser mais alegre com ela, ter uma vida sexual melhor ainda, levante a mão. Opa, a grande maioria, glória a Deus. Então, 1, 2, 3, glória a Deus, bênção. Então, tem muitas pessoas casadas, mas que querem melhorar a vida conjugal. Maravilha. Quem da... Opa, o que é? Está feliz? Hã? Amém, amém. Foi naquela última oferta, né, de melhorar aquela quantidade. Amém, amém. Eu estou no mesmo time, meu irmão, estou no mesmo time. Estamos juntos. Vamos lá. Agora, no trabalho, se realizar mais na profissão, ter mais clientes, gerar mais satisfação do seu chefe em relação ao resultado. E, claro, ter mais reconhecimento também financeiro. Quem daqui gostaria de ter isso? Levanta a mão e dê. 1, 2, 3, glória a Deus! Esse é o objetivo que eu quero proporcionar para vocês hoje. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso. Mas, terceiro ponto, filhos mais responsáveis, mais ágeis. Quando você falar alguma coisa para o teu filho, ele falar, sim, Senhor, é para já, meu pai. Quem daqui gostaria de ter algo assim? Ou então, de ter o seu filho não somente obedecendo, mas abraçando você mais, preferindo estar com a sua companhia, ao invés de estar na frente das telas dos computadores ou do celular. Quem daqui é pai e gostaria que o seu filho fizesse mais isso por você? Levanta a mão. 1, 2, 3 e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Maravilha, maravilha. Então, nós estamos em unidade, já glorificamos a Deus, sabemos onde queremos chegar, mas eu quero te falar uma coisa. Levantei no ChatGPT algumas informações, eu já tinha ouvido falar muito disso, mas eu precisava de dados científicos, procurei no ChatGPT e depois fui procurar com mais profundidade para validar as informações, e o que eu vou passar para vocês é o seguinte: se você quer melhorar seu casamento, se você quer melhorar sua condição profissional, seu reconhecimento financeiro, se você quer melhorar a sua relação com seus filhos, comece mudando por você. Por quê? Crianças, quando elas conhecem o Evangelho do Senhor, e elas influenciam a sua família a conhecer esse Evangelho, a efetividade de uma criança dentro da sua casa é de 3 a 7%. Embora o sábado de noite, os pais que têm filhos pequenos, e o que estava babando ali na sua netinho, a gente sabe que a preferência dos restaurantes acaba sendo aquele que tem espaço kids, né? Eles influenciam diretamente. Mas, em decisões, como, por exemplo, a confessar a nossa fé, eles influenciam só de 3 a 7%. As mulheres que conhecem o Evangelho é de 15 a 30%. E os homens é de 50%. Eu estou tomando como referência a fé. A fé. Mas isso se transborda em outras coisas também. Em outras ações dentro do seu lar. E é muito fácil o homem apontar defeitos, limitações no casamento, no trabalho e também com os filhos. Mas temos uma profunda dificuldade de fazer um diagnóstico daquilo que cabe a nós fazer. E cientificamente, os dados apontam que o homem, quando muda, ele influencia todo o seu entorno de forma mais eficaz. Isso é ciência. Mas na Bíblia, as coisas nem sempre são assim.
Os planos do Senhor acontecem de forma absurda, porque na minha casa o primeiro a se converter fui eu. E eu tinha 8 anos de idade. Sabe como que eu conheci o Evangelho? Foi numa mesa assim, na casa do meu melhor amiguinho, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Fui fazer um trabalho na escola, e aquele trabalho no período da tarde, ele falou, almoça na minha casa. E quando eu fui almoçar, o pai dele era pastor, não sabia. E o pastor estava em casa. E o meu pai era viajante. Então eu nunca tive a oportunidade de ter meu pai nos almoços, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu tinha meus pais no final de semana. Mas durante a semana era uma coisa muito atípica. Mas o pai dele estava na hora do almoço. E isso já me chamou a atenção. Na hora do almoço, eu sentei para comer. E aí, esse líder falou, vamos dar as mãos, vamos dar graça pelo alimento e agradecer, porque hoje tem esse japonesinho bacana aqui com a gente. E aí aquele pastor, ou melhor, o pai do meu amigo, fez uma oração na mesa. E eu nunca tinha participado de uma situação como essa. Uma oração durante o almoço, coisa trivial, teve um poder de eu sentir o que é um Deus vivo. O que é um Deus vivo? Eu tinha apenas 8 anos de idade. E eu tomei para mim que isso que aconteceu nesse almoço, eu quero que seja algo na minha vida. Eu não sabia quem era Cristo, eu não sabia que Cristo era vivo, mas eu senti um negócio diferente. Esse é o evangelho genuíno. Planos absurdos. O primeiro a se converter, mas hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. O meu pai veio a conhecer o evangelho. De que forma? Japonês na minha cidade era um negócio assim extraterrestre. Tinha poucos japoneses na minha cidade. Então eu já era um alvo de chacota. Japonês crente, então, meu irmão era só pintado de verde, mesmo com as anteninhas. Era um negócio muito atípico. E o meu pai, japonês, tinha um templo, né, budista dentro de casa. Era uma tradição, passado de pai para filho. E o meu pai, como o filho mais novo, detinha, então, desse altar em casa, tal. E realmente, meu pai já teve uma disrupção muito grande, porque ele casou com uma brasileira, e nas tradições orientais, a gente teria que casar com um japonês, e meu pai já enfrentou esse preconceito, porque casou com brasileira, e aí depois o filho se converteu, e depois a mãe se converteu, e depois a filha se converteu, e aí só faltou o patriarca da casa. Meu pai veio a se converter através da dor. Meu pai ficou doente, quase morreu, e na hora que ele estava quase morrendo, ele falou, chama aquelas irmãs do coque lá que ora, chama aquele pessoal que ora para a gente, porque aquele gordão lá de orelha grande não estava dando conta. Resumo da história, meu pai conheceu o Evangelho, se converteu a Cristo, e a partir de então, a minha casa passou a ser uma casa que servia ao nosso Deus. Bênção. Éramos todos cegos e surdos. Através da doença do meu pai, tivemos a oportunidade e o privilégio de provar da misericórdia do Senhor. Maravilha. Só que a crise financeira chegou na minha casa. Eu sempre sonhei em ser dentista, desde criança. E curso de odontologia é um curso muito caro. Até então, meu pai estava com condições financeiras, mas a crise chegou. Meu pai perdeu o emprego dele. E a nossa casa começou a sofrer a escassez da falta de recursos. E isso daí foi incutindo em mim aquela sensação de que servir a Deus não era sinônimo de que tudo que a gente sonhava em ter nessa vida, a gente teria acesso. E então, nesse momento, aquela criança que tinha provado do Evangelho do Senhor, que tinha sentido o toque de Deus, começou, então, a se distanciar dos caminhos do Senhor, assim que começou a adquirir maturidade. Sempre fui uma pessoa muito dedicada, muito obstinada, muito ciente do que queria. E conforme o tempo foi passando, eu, muito dedicado, comecei a ter os frutos dessa dedicação.
E em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz que a gente não deve se enganar, pois de Deus a gente não zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Essa é a lei da semeadura. Se um japonesinho quer muito fazer o curso de odontologia, e os seus pais não têm a condição adequada, mas eu perseverar, lutar, trabalhar, qual que é o fruto? Vai conseguir. O problema é que a sequência foi assim, ó, quem semeia para a sua carne, da carne também colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. O que aconteceu, gente? Eu queria fazer o curso de odontologia, entrei num colégio técnico profissionalizante, comecei a fazer as próteses, comecei a me empenhar nisso, e logo tive um reconhecimento pelos professores da universidade. Teria que fazer um curso numa faculdade pública, porque meus pais não tinham condição, mas os professores do Colégio Técnico Profissionalizante sabiam o quanto eu me dedicava e eles me convidaram para fazer a faculdade privada. Universidade do Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos. E aí eu falei, puxa vida, mas eu não tenho condições, professor, de arcar com os custos. Aí esses professores falaram, entra, dá esse passo de fé que a gente vai dar um jeito. E aí, esse jeito que os professores deram foi de me dar uma bolsa, eu trabalhar como monitor na faculdade, e aí eu passei a ter uma bolsa e os meus pais arcaram com uma parte dos custos, e eu trabalhando, conseguindo a outra parte. Logo me vi na faculdade, mas um curso de odontologia, vocês devem imaginar que os materiais também é um outro desafio. E aí começou uma jornada. Por quê? Essa jornada aconteceu da seguinte forma, gente. Eu peguei uma representação comercial de material. Então, eu vendia material odontológico para os meus amigos e, com a comissão, eu tinha o meu material. A questão é que tudo que eu pegava, eu fazia com muita intensidade, muito esmero, e me destacava. Então, eu não me tornei um vendedor de material odontológico para suprir apenas as minhas demandas. Eu comecei a ter um reconhecimento e um prestígio por toda a universidade. Não só a minha, mas eu comecei a viajar e atender clientes de outras faculdades. E logo, logo, o Takeo começou a criar uma reputação perante as universidades como o fornecedor de material odontológico de qualidade, rápido, e eu cobria preço de qualquer concorrente. Eu tinha acesso a algumas cotas de patrocínio, que aquele rapaz que antes, aos finais de semana, estava sempre na igreja, pregando, falando do evangelho, tocando bateria, nos finais de semana eu estava trabalhando e subsidiando festas, porque os meus clientes eram universitários, e eu tinha verbas, e eu bancava festas nas faculdades, e logo, além do reconhecimento financeiro, eu passei a ter um prestígio, uma admiração social pelos colegas de turma, como aquele que banca festas maravilhosas. E essa foi sendo uma reputação que eu construí com o meu lado social, um reconhecimento financeiro e também um prestígio acadêmico. Porque eu não só tinha materiais odontológicos de altíssima qualidade para eu usar, como as empresas da indústria do setor odontológico me forneciam os materiais para que eu dasse o que tinha de melhor para os meus professores, para que eles testassem esses materiais de ponta que não tinha no Brasil, para que eles emitissem a opinião deles, e aquilo que era muito bom eles incluiriam na lista dos acadêmicos. Então, eles testavam o que era muito bom porque eu dava de presente, e aquilo que era muito bom ele colocava na lista e eu já vendia aquilo. Então, quer dizer, eu tinha prestígio com os professores, tinha prestígio com os acadêmicos, ganhava o meu dinheiro e viajava a várias universidades e ainda bancava festa para todo mundo. Onde que entrava Deus nessa história? Cada vez mais distante. Em Gálatas 6, 7 e 8, no final, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu já tinha conhecido o Evangelho, provado do Evangelho do Senhor, mas tropecei nas minhas próprias conquistas, nos meus próprios desejos e na minha própria determinação. Quem daqui talvez se identifique com esse tipo de situação? Que acredita muito na sua capacidade. Tem muitas pessoas bem-sucedidas
que não honram ao Senhor e confiam muito na sua capacidade. O sucesso perante os homens é algo, de certa forma, até que comum. Mas o plano absurdo do Senhor novamente me alcançou. Antes, pelo amor, a segunda vez, pela dor. Estava indo para um congresso internacional de odontologia, um dos maiores da América Latina. Nessa época eu já trabalhava com indústria de equipamentos, eu já não vendia só material odontológico. Aí eu já estava vendendo cadeiras odontológicas, eu já estava mirando em ter meu próprio consultório, eu já não estava mais contente com os materiais. E eu estava indo representando uma indústria, uma das maiores da América Latina. Nessa época da faculdade também aconteceu uma coisa que vale a pena ser contada. Eu tinha duas qualidades durante toda a minha adolescência que me atrapalhou de certa forma, que eram as minhas relações amorosas. Eu tinha duas qualidades. Eu era muito feio e tinha muito bom gosto. Isso fez com que eu nunca conseguisse nenhuma namorada. Eu era bem gordo, bem gordinho. Mas na faculdade, como eu era muito determinado, eu falei, vou fazer também uma dieta. Vou fazer um exercício e vou me superar e vou entrar com o shape em dia, porque agora eu quero arrumar uma namorada. E eu consegui. Em 3 meses eu emagreci, me superei, fiz tudo que tinha que ser feito. E comecei a namorar. Estava indo para esse congresso, eu, uma ex-namorada, na época muito bonita, por sinal, e um amigo da graduação. Indo para São Paulo, São José dos Campos para São Paulo, tem a Via Dutra ali, né? Então, num domingo pela manhã, esse japonês dedicado a trabalhar, São José dos Campos a São Paulo são mais ou menos 75 quilômetros. Estava indo para o Expo Center Norte, onde acontecia esse Congresso Internacional de Odontologia. No dia anterior, se perguntasse para os professores quem era o Takeo, ia falar, um dos melhores alunos da turma, se destaca muito bem, tem um futuro muito promissor. Se perguntasse para os meus pais, eles confirmariam que eu também era um filho muito bom, com um futuro muito promissor pela vida. E, naquele domingo, indo para São Paulo, o Senhor coloca uma vaca cruzando a frente do meu carro. Naquele momento, um pouco antes disso, ao longo da graduação, ao longo do colégio técnico, Deus sempre tentava falar e chamar minha atenção. Só que a minha cegueira espiritual me impedia de enxergar aquilo que Deus tinha para mim. Os meus ouvidos estavam tampados. E a grande chave foi que Deus permitiu com que essa vaca cruzasse a frente do automóvel, e enquanto aquele carro capotava, naquele momento de extrema vulnerabilidade, onde os meus contratos não adiantariam nada, a parte acadêmica não teria reconhecimento, a minha namorada não podia me ajudar, meus pais não estavam ali, naquele momento em que o carro estava com as 4 rodas para cima capotando, eu ouvi nitidamente uma voz. E essa voz falava para mim, eu tenho um plano para a tua vida. No momento em que eu ouvi essa voz, eu me reconciliei com o Senhor. Aquela mesma voz e aquela mesma sensação que eu tive quando aquele pai do meu amigo orava na mesa, enquanto eu estava ministrando a palavra do Senhor durante a minha adolescência, e eu tive várias experiências com Deus, com várias promessas que Deus fazia para mim, naquele momento em que o carro capotava, eu ouvi uma voz que eu já reconhecia ela. E aquela voz de que Ele tinha um plano para a minha vida, eu aceitei aquilo como um ato de reconciliação meu com Deus. Naquele momento eu fiz as pazes com o Senhor. Naquele momento, o Takeo, que estava cego espiritualmente e surdo espiritualmente, ouvi a voz de Deus e vi o quão frágil era a minha vida. A questão é que no momento em que eu acordo daquele acidente, eu acordo tetraplégico. Isso mesmo. Essa cicatriz que eu vou mostrar para vocês é uma marca
desse meu deserto. Olha aqui, essa linha aqui, ó. Consegue enxergar? Ela começa aqui e vai um pouquinho mais para baixo. Eu tive uma fratura da segunda, terceira e a quarta vértebra cervical, C2, C3 e C4. Normalmente, quando acontece uma fratura cervical nesse tipo, nessa altura, é aquela morte gostosa, sabe, pastor? É aquele do tipo disjuntor, está ligado e desligado. Quando mexe ali, pum, o botão foi apertado, a gente apaga. A gente não sente dor, a gente morre e acabou. Mas, enquanto acontecia aquele acidente, eu ouvi a voz do Senhor, eu me reconciliei com Ele, mas eu acordei nessa situação. No hospital, dependente da enfermeira colocando comida na minha boca, imagina, com 21 anos de idade. Num dia você é o Takeo com futuro promissor, e no outro dia, colocando comida na sua boca, fazendo minhas necessidades no leito, deitado. Experiência essa que ninguém merece, né? Fazendo minhas necessidades deitado, dependendo de pessoas para colocar comida na minha boca, para me limpar, para me virar na cama, porque senão dava aquelas feridas. Mesmo as pessoas que me amavam profundamente, como a minha mãe e o meu pai, quando eles me visitavam, provavelmente nos bastidores ali do hospital, provavelmente eles respiravam, secavam as lágrimas e respiravam e falavam, não podemos transmitir o que a gente está sentindo, a gente tem que inspirar coisas boas, mas quando eu olhava no fundo dos olhos dos meus pais, eu enxergava só uma coisa, dó. Esse era o sentimento que as pessoas que me visitavam me transmitiam. E nesse momento, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18, eu quero dividir com vocês algo que curou a minha alma. Eu não sei qual é o deserto, qual é a dificuldade que hoje você enfrenta. Talvez no seu casamento, talvez em relação à sua saúde, talvez em relação à expectativa com seus filhos. Eu não sei qual é o deserto e a dificuldade que você enfrentou. A minha foi a tetraplegia, mas eu quero te falar o seguinte. Em 2 Coríntios 4, 16 e 18 diz, por isso não nos desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas as nossas aflições. Assim, fixamos os olhos não no que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que se não vê é eterno. Essa palavra de que Deus tinha um plano para a minha vida e que tudo aquilo que eu estava conquistando, com uma vaca que passa na frente do carro, uma vaquinha que vira churrasco como essa daqui, bagunçou todos os meus planos. Talvez eu não sei no que a sua vida está ancorada. Eu não sei no que você aposta as suas fichas. Mas eu quero te falar que a nossa vida ela é extremamente vulnerável. No estalar de dedos, tudo muda. Então, se agarre naquilo que é eterno, naquilo que é longevo. E mesmo eu, tetraplégico, dependendo de tudo e de todos, a minha fé estava instaurada no Senhor. Aquele plano que Deus falou que tinha na minha vida, eu me agarrei aquilo como uma verdade. E ainda que eu permanecesse tetraplégico, creio que o Senhor faria grandes coisas da minha vida, através dela, da mesma forma como tem feito até os dias de hoje. Essa foto que vai mostrar aqui, é a foto do automóvel em que eu estava. É possível sair alguém desse carro vivo? É possível, gente. Não tem espaço físico para isso acontecer. Uma fratura C2, C3 e C4, ela é mortal. É mortal. Esse carro, obviamente, deu perda total, não tenho o que dizer. Infelizmente, eu não tenho aqui fotos do período em que eu passei do hospital, mas conforme os dias foi passando, o Senhor foi trabalhando no meu coração. Eu me lembro até os dias de hoje, e toda vez que eu fico murmurando, reclamando das situações que às vezes a gente é provado, eu me lembro quão precioso foi o meu primeiro banho de chuveiro na cadeira de rodas.
o dia em que eu comecei a mexer meus braços, o dia que eu comecei a recuperar meu movimento, num dia reclamando e pedindo ao Senhor que devolvesse a minha sensibilidade, passado 2 dias eu estava orando ao Senhor pedindo que tirasse de mim a dor. Num dia eu peço para sentir, no outro eu já peço para tirar. Isso é a fragilidade do ser humano. Veja quão frágil eu e você somos. Nós não sabemos nem o que nós pedimos. Eu vivi isso. Pequenos prazeres como um banho de chuveiro. Que coisa maravilhosa. Você tem a oportunidade de fazer todos os dias isso. Eu me lembro do meu primeiro banho de sol, depois de 25 dias naquele leito. Me colocaram numa cadeira de rodas e falaram, agora você pode sair. E eu já estava mexendo os meus braços e eu fui para o jardim do hospital e eu pude tomar um banho de sol. Gente, que maravilhoso que foi aquilo. Eu estava num ambiente que as pessoas que me visitavam ainda me viam com dó, mas eu estava me realizando no Senhor dia após dia. Bom, essa é um pequeno fragmento da minha história e mostrar para vocês de que os planos do Senhor, eles realmente são absurdos. Eles são inusitados e diferentes. E eu vim aqui porque eu creio que essa noite, ela tem um propósito, ela tem um motivo. O motivo pelo qual eu sofri esse acidente, e eu tenho essa minha história como um testemunho de vida, para que eu apresente a Cristo para as pessoas, eu quero te falar o seguinte: você ter a oportunidade de ouvir a minha história, é um fruto de uma misericórdia do Senhor para que você tome uma decisão. Todo mundo aqui no começo desse jantar levantou as suas mãos dizendo que gostaria de mudar alguns cenários das nossas vidas. E eu quero te falar o seguinte, que em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, tem uma orientação. E essa orientação é a mais importante de todas as decisões que você pode tomar na sua vida, se é que você já não tomou. Se você tomou e sente que é momento de se reconciliar com o Senhor, assim como eu me reconciliei no momento em que o carro capotava, se você nunca recebeu essa orientação, eu vou lhe passar, e essa orientação não é do Takeo, essa orientação é do Senhor, e ela diz o seguinte, que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se confessa para a salvação. No momento em que eu ouvi a voz de que Deus tinha um plano para a minha vida, eu me reconciliei com esse Cristo vivo. Se você quer mudar a situação dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro das suas relações, a primeira relação que você precisa tratar é a tua com o Senhor. E o que eu tenho que fazer, Takeo? Reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas eu creio em Jesus. A minha pergunta é, você já falou isso com a sua boca? Se você não fez isso ainda, eu te convido a fazer essa oração e essa confissão de fé. Porque a partir dessa confissão de fé, o seu carro está indo para uma direção. A partir do momento que você faz essa confissão de fé, você vai fazer um processo de conversão da rota da sua vida. Se você já fez isso, mas você sente que está distante de Deus, é um momento que você tem de se reconciliar com Ele, de colocar direção na sua vida. Eu tenho algumas perguntas para fazer depois, para que vocês possam refletir entre vocês e fazer os ajustes finais a partir dessa decisão. Mas de tudo que eu falei nessa noite, de tudo que você viveu e trocou de experiência nessa mesa, a mais importante delas é você fazer essa confissão. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, você que já veio mais de uma vez, mas nunca teve essa experiência de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te falo, tome essa decisão hoje. Tome essa decisão hoje. Eu vim para cá
para que uma vaca não precise passar na frente do teu automóvel. A minha história, ela tem um significado, ela tem um motivo. E o motivo é eu contar o que Deus fez na minha vida, para que a sua vida seja facilitada. Para que essa verdade chegue até você. Para que essa história que eu tive de vida possa ser algo que inspire você a tomar a decisão mais importante da sua vida. Quem daqui gostaria de fazer essa confissão de fé seguindo o que Romanos 10, versículo 9 e 10 fala? Levante a sua mão. A gente vai fazer uma oração em conjunto. Glória a Deus pela tua vida. Amém, meu irmão. Parabéns. Parabéns, meu irmão. Parabéns, meu irmão. Parabéns, meu irmão. Tem mais gente aqui. Você precisa tomar essa decisão. Parabéns, meu irmão. Deus lhe abençoe. Você precisa tomar essa decisão. Meu pai teve que conhecer a experiência de beirar a morte para tomar essa decisão. Eu conheci o Evangelho pelo amor, mas conforme a minha vida foi caminhando, eu me desviei do caminho do Senhor e precisei passar por esse deserto para que eu tomasse essa decisão. Então esse jantar gostoso, esse encontro especial dessa segunda-feira, ela tem um propósito muito especial na sua vida, porque é muito mais do que abençoar seus filhos, muito mais do que transformar sua vida conjugal, muito mais do que melhorar sua vida profissional. Ele tem as suas mãos estendidas, porque a sua misericórdia alcançou a sua vida até hoje, e cegos vão voltar a enxergar, surdos vão voltar a ouvir, a partir dessa simples decisão. Nesse momento, eu quero convidar você a se levantar. Você já levantou a sua mão? Por favor, aqueles que deram sinal, levantem-se. Glória a Deus. Os demais, que já fizeram sua confissão de fé, vocês sabem quão importante essa decisão representa na vida de um homem. Já que vocês levantaram, eu quero pedir mais uma gentileza. Não quero ser chato, mas é que essa data para mim é muito importante e para você também vai ser. Eu quero te convidar a vir aqui para frente. Vem aqui. Onde vocês se serviram, porque agora o banquete é outro. Agora é o banquete mais importante. Mais importante. Grandes coisas Deus tem para fazer na vida de vocês, homens. Irmãos, coloquem suas mãos. Vocês que estão aqui na frente, eu vou fazer uma oração e vocês repitam comigo. Tá ok? Fechem seus olhos. Repitam comigo essa oração. Senhor Deus, eu reconheço as minhas limitações. A partir de hoje, eu quero ser um novo homem. Eu quero reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Quero deixar, Senhor, as minhas demandas carnais, as minhas experiências de vida, que me impedem de avançar, como um degrau, que hoje servirá para que eu cresça e me aproxime cada vez do Senhor. Eu, fale o teu nome, reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Parabéns. Meus queridos, vocês que estão aqui na frente, eu fiz uma promessa. Eu fui convidado aqui para que pudesse ser um agente na vida de vocês, o aproximando de Cristo. E vocês tomaram a decisão coerente, a decisão correta. Mas agora tem um processo. Reconhecer a Cristo é um evento. Foi uma festa. É uma decisão. Mas e a partir daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tomei a decisão certa, mas e agora?
Qual é o próximo passo? Essa igreja, ela está preparada com homens que têm todas as ferramentas necessárias para auxiliar vocês nessa jornada. O propósito desse encontro, vocês já entenderam bem qual é. Só que quando vocês saírem daqui, a vida, ela não vai ser transformada de um dia para o outro. Para chegar onde vocês chegaram, teve uma série de situações que aconteceram, que se chama plano de salvação, para que vocês estivessem aqui nessa noite. Porque o Senhor, do mesmo jeito que falou para mim, enquanto o carro capotava, eu tenho um plano para a tua vida, Ele está falando para a tua vida. Ele está falando para você, para você, para você, para você, eu tenho um plano para a tua vida. E agora, como que eu coloco esse plano em prática? Vocês vão voltar para a mesa. E vocês vão conversar para alinhar as arestas. Porque mudanças de rota se fazem necessárias. Tem coisas na sua vida que precisam ser arrumadas. Tem coisas na sua vida que precisam ser intensificadas. Você faz, mas faz pouco. Deus está falando, tem que fazer mais. Tem ambientes que você frequenta que são saudáveis. E você tem que ir mais vezes. Mas tem ambientes que não são favoráveis. Porque nesses ambientes te afastam do plano que Deus tem para a tua vida. Tem coisas na sua vida, na sua história de vida, que talvez elas sirvam como correntes que te aprisionam no passado. Só que o Senhor hoje está quebrando essas correntes. E essas histórias que te impedem de avançar, essas histórias serão como a minha. Que eu poderia estar depressivo num hospital por conta da minha fratura. Mas não. A minha história serve para honrar e glorificar ao Senhor. E as perguntas que eu tenho para que vocês façam aí na mesa e discutam é o seguinte: quais são os seus talentos? Quais são suas habilidades? Já refletiu sobre isso? Quais são os talentos que Deus deu para você? Segunda pergunta: quais são os seus desejos? Quais são as suas metas? Eu tinha meta de terminar meu curso de odontologia. Eu tinha algumas metas. Dentre elas, ficar magro para poder arrumar minha namorada. Qual é o teu desejo? Qual é a tua meta? O que você aprendeu e que você pode ensinar através da sua história de vida? O seu testemunho de vida é uma página da Bíblia que está no processo de ser escrita. E a sua história vai servir para aproximar outros homens do Senhor Jesus. Então é importante que você deva colocar tudo isso que eu coloquei, essas 3 perguntas, no altar da sua prioridade. Se o Senhor é prioridade na sua vida, você reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador, agora Ele é prioridade. Se Ele é prioridade, os seus talentos, suas habilidades servem a Ele? De que forma eu posso colocar os meus talentos no altar do Senhor? Como que os meus desejos, eu posso ter a confirmação de que aquilo que eu desejo, o Senhor se alegra com os meus sonhos? E a minha história de vida. Porque quando eu convidei vocês e fiz o convite para você aceitar Cristo, eu não falei para coloca o seu perfume, ajeita a sua vida para depois vir para cá. Não, é para vir do jeito que você estava. Então, essa história, que talvez você tenha vergonha de contar, eu quero te falar que essa história vai servir para mudar a vida de outras pessoas. Então não se envergonhe dela. Quebre essas correntes e use a sua história para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu creio que eu estou diante de homens aqui que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua história, vai transformar a sua família, vai transformar os seus negócios. E por onde vocês passarem, irão levar a marca do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas serão impactadas através de vocês também. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor e para esses homens aqui. Muito obrigado, gente. Bem, muito obrigado. Show de bola. Volta para a mesa, fecha aí o círculo onde você está. Agora nós vamos ter um tempo de mesa, tá? Pode chegar bem juntinho. Eu vou pedir aí o pessoal da projeção que coloque aí um relógio para mim em contagem regressiva, tá?
7 minutos, 3 tempos de 7. Tá legal? Gente, qual é a ideia? A ideia é que você converse aí na mesa.